Vamos traduzir aqui um pouco do que foi esse day after do tarifaço. O Palácio do Planalto negou tratar uma retaliação aos Estados Unidos, ainda assim manteve ali a chance do uso da lei de reciprocidade depois desse novo tarifaço. A reportagem é de Carol Rosito. Aos poucos, o Planalto calibra o discurso sobre o novo tarifaço dos Estados Unidos. Depois de uma quinta-feira de ataques e debates políticos, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, foi o primeiro a baixar o tom. Tirou o termo retaliação das possibilidades e fala em cautela. A gente não pode entrar nessa ótica de usar o momento político eleitoral para fazer ataques políticos eleitorais prejudicando a economia. Já o presidente Lula evitou o assunto. Eu vou deixar para falar do tarifaço quando o Trump falar. Quando o Trump falar, eu falarei. Enquanto ele não falar, eu não falarei, porque nós vamos mostrar que contra o Brasil ninguém ganha mentindo. Do outro lado, a secretária de Agricultura dos Estados Unidos, Brooke Rollins, criticou o Brasil. Ela agradeceu as tarifas, dizendo que agricultores americanos estavam sofrendo com desvantagens no mercado brasileiro. Por aqui, o governo reforça que vai manter as negociações, mas a perspectiva é de pouco espaço frente à Casa Branca. São várias as justificativas. Uma delas é de que Donald Trump deve esperar o resultado da eleição presidencial de outubro para saber quem estará do outro lado da mesa. Diante disso, a ideia é procurar saídas para mitigar os danos econômicos e apresentar medidas de apoio. Mas nós vamos seguir dialogando muito, trazer o empresário para próximo do governo, como a gente sempre fez. Por isso espanta você ter dentro do setor empresarial porta-vozes eleitorais, porta-vozes político-eleitorais, que muitas vezes contrariam o interesse dos próprios grupos aos quais eles deveriam representar de maneira bem melhor. Foram setores empresariais e comerciais que soaram alerta ao Planalto para evitar uma escalada nas tensões entre os dois países. O principal temor é uma resposta americana que poderia ampliar as tarifas com uma pressão ainda maior nos custos e com um impacto na inflação. O cenário atual já demonstra complexidade. Segundo a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, São Paulo e Santa Catarina concentram os maiores impactos das taxas. A entidade calcula que 52% das exportações que terão a sobretaxa americana vêm desses estados. Diante disso, a Apex também prevê um plano de 130 milhões de reais para diversificar as vendas nos mercados exteriores. Antônio, você tem atuado aí diretamente nesse processo, acompanhado esse processo aí direto dos Estados Unidos. Na sua avaliação, esse tom abaixo hoje do governo brasileiro ajuda no processo ou já é um processo de negociação que você considera perdido? É um ponto importante que você levanta, Caio, porque, na realidade, nós estamos agora já no rescaldo, né? Já passamos, em tempos de Copa do Mundo, aí já passamos até da cobrança de pênaltis depois da prorrogação, né? Então, retomar essa negociação agora é muito difícil, né? O governo brasileiro, infelizmente, foi altamente ineficaz, quer dizer, foi desfocado, não estabeleceu condições reais de negociação com o governo americano, não, enfim, há esse preconceito numa parte do governo brasileiro contra os Estados Unidos, isso é público e notório. Então, todos esses componentes tornam muito difícil essa retomada de negociações neste momento. Então, o fato de o Brasil não aplicar as regras de reciprocidade, na realidade, só apenas demonstra que a pressão do setor privado sobre o governo foi imensa de ontem para hoje, né? Ontem a reação do governo brasileiro foi realmente uma reação muito até desproporcional à retórica americana, não que a retórica do governo americano não seja uma retórica forte também, mas hoje realmente essa retomada de respiro por parte do governo brasileiro, pelo menos não vai levar a escalar ainda mais uma situação bastante complexa para os setores que estão sendo afetados nesse momento, Caio.
Lorival, agora Brasília hoje baixou o tom, né? Mas o próprio Antônio coloca, a retórica dos Estados Unidos é forte também. E hoje, similar à ministra da Agricultura, né? A secretária da Agricultura do governo Trump subiu o tom, dizendo das práticas do agronegócio brasileiro. A gente não está numa situação que nenhum dos dois lados quer negociar? A gente está numa situação que os Estados Unidos acreditam que o Brasil adota práticas injustas comerciais. O caso do etanol, por exemplo, né? A alíquota americana era 2,5%, a alíquota brasileira é 18%, que é a alíquota do Mercosul, né? A média da alíquota americana era de 3% antes da adoção dessas tarifas pelos Estados Unidos, 3%. No Mercosul é 11%, sendo que produtos industrializados chegam a 20%, automóveis a 35%, resinas termoplásticas, por causa das ações antidumping, embora a alíquota oficial seja 20%, chegam a 63%. Então, são barreiras proibitivas para o comércio e por isso os Estados Unidos acham que não teria que fazer concessões, não teria que haver uma troca, teria que haver uma equiparação, e essa equiparação, o que eles consideram que é a justiça comercial, o equilíbrio comercial, seria o Brasil fazer concessões unilaterais. O Brasil não entendeu dessa forma e aí vieram as tarifas americanas. Léo, eu fico com a impressão que esse assunto vai ficar congelado, pelo menos até a definição da eleição. E qualquer retaliação, reciprocidade, escalada, negociação para valer mesmo, vai ficar para depois. Mas eu queria te ouvir sobre isso. Olha, Caio, tem a hora do leão e a hora da raposa, né? Ontem o governo tentou ser leão e hoje tratou de ser raposa, mas talvez um pouco tarde demais, né? Eu acredito que não apenas a reação do governo foi desequilibrada, né, como também de muitos analistas, né, de trazerem isso como uma vitória do presidente Lula, como se isso fosse garantir um salto de popularidade, etc. Sendo que o que está registrado é um fracasso, não é? Talvez, desde a Guerra do Paraguai, talvez seja o principal problema, a principal derrota, né, da diplomacia brasileira, que está sendo acusada por todos os lados, né, de não ter feito o dever de casa. E o governo também está tentando, ou melhor, o governo também está ameaçando internamente quem resolveu fazer críticas, que foi o caso da Fiesp, que estava retratado ali na fala do ministro Dario Duriga, né, que o acusou de Paulo Scarfe de fazer debate eleitoral. Então, eu acho que esse rescaldo, né, que a gente está falando, ele vai ter que produzir uma reflexão interna, né, sobre como foi a atuação do governo, porque, embora ele possa buscar muitos culpados, o culpado de verdade, né, o responsável, é quem está sentado no banco do piloto, né? Então, assim, acho que até o governo vai tentar tirar um pouco o pé disso, porque não dá para disfarçar que isso é um fracasso objetivo. Olha, Jussara, é bom tê-la aqui conosco. Você aí, nas suas conversas, nas suas apurações, e na sua análise também, você identifica claramente uma mudança de posicionamento em relação à reciprocidade, à retaliação? Eu fiquei hoje me questionando como em 48 horas, o Leonardo colocou bem ali, né? A questão, uma hora é leão, outra hora é raposa, uma hora cresce, outra hora recua. Qual que é a linha de estratégia que nessas 48 horas desde o tarifaço você identificou que vai ser daqui em diante adotada pelo governo brasileiro? Vamos lá. A primeira reação, é claro que já vinha sendo preparada muito antes, eles não esperaram a publicação, a oficialização do tarifaço para preparar essa reação. Ela vinha sendo pensada há muito tempo,
porque o Brasil, né, os negociadores brasileiros já sabiam da inflexibilidade dos Estados Unidos. Agora, a primeira reação, quando a gente observa uma série de ministros dando declarações, o vice-presidente Geraldo Alckmin, uma coletiva com 5 ministros, antes uma declaração do chanceler Mauro Vieira, demonstra muito que há uma estratégia da própria Secretaria Especial de Comunicação em colocar esse discurso e tentar fazer disso uma pauta, né, dar toda ali a sua versão e também fazer disso uma pauta política. Agora, sabendo também que o PT, a pré-campanha do presidente Lula, vê na questão do tarifaço um palanque para a disputa eleitoral desse ano e, claro, em toda a manifestação de ontem houve a vocalização de se tratar desse tarifaço ser uma decisão muito contaminada pela política e que os Estados Unidos, na verdade, não quis nem ouvir os argumentos do Brasil. Ponto. Isso que aconteceu ontem. A partir de hoje, a situação começa a mudar de figura a partir do momento que eu começo a ouvir que a diplomacia brasileira não vai ter que ter estômago e sangue frio para atuar neste caso. Ou seja, o Brasil sabe, o governo Lula sabe que vai precisar negociar, não pode fechar as portas, até porque sabe que subir o tom deixa um recado ruim para o empresariado também. Então, ele vai equilibrar o discurso de que o Brasil defende a soberania, que tentou negociar nos termos que eram adequados para o Brasil e não nos termos que os Estados Unidos estavam exigindo, ou seja, fazendo uma defesa da postura que o governo brasileiro adotou. Agora, vai também evitar escalar essa crise, porque sabe o tamanho da crise. Outro ponto, hoje mais cedo conversando com fontes aqui do governo sobre a questão da reciprocidade. Ontem era a reciprocidade vai vir em qualquer momento. Agora, o governo já esclarece o seguinte, não, estamos conversando com setores para eventualmente tomar essa reciprocidade para que não seja um tiro no pé. Então, há claramente uma mudança, porque sabe também dessas dificuldades que o governo insistia em subir o tom nessa escalada, numa radicalização, claro que também não será adequado para o governo numa repercussão no ano eleitoral. Antônio Carlos, então claramente a gente concorda aqui, a partir das apurações e das observações, de que o governo no discurso continuará, vamos dizer assim, um discurso de altivez, barra soberania, defesa dos interesses nacionais, mas na prática não levará, ao fim e ao cabo, nenhuma medida prática contra os Estados Unidos, né? Isso tende a provocar que reação aí, a se manter essa toada do que a gente já concordou aqui, que deve ser a toada do governo? Na realidade, o que nós temos que ver realmente, é uma reconstrução dos canais de negociação. E os interlocutores brasileiros, eles vão ter que repensar realmente as suas estratégias, Caio. O que nós vimos, quem se beneficiou, conseguiu não ser penalizado, foram justamente os setores e as empresas que praticamente negociaram quase que standalone, né? Quer dizer, negociaram por si. Muitas das empresas que eu conversei, que atuava aqui nos Estados Unidos, que damos apoio, conseguiram benefícios justamente por uma atuação absolutamente técnica, analisando o problema, as bases factuais reais do problema e tratando de buscar apoio junto às associações norte-americanas, elementos reais de defesa, enfim, para a sua exclusão. É óbvio que as indústrias e os setores beneficiados no Brasil eram setores que interessam à economia americana, né, que poderiam produzir impactos inflacionários, enfim, trazer efeitos danosos aos Estados Unidos. Agora, há um ponto que eu gostaria de levantar, Caio, que eu acho importante, que eu tenho, enfim, nas leituras que eu tenho feito da imprensa brasileira, ou canais que eu tenho assistido, me parece que há uma certa falta de percepção do dano para a economia brasileira, que vai muito além da punição a esses, vamos dizer, 18% das exportações aos Estados Unidos, né? Que é a própria desindustrialização do Brasil. Porque eu tenho visto alguns analistas, alguns especialistas falar, não, porque na realidade essas empresas que ganharam benefício porque interessa a economia americana e não deram nada em contrapartida, o que não é real, porque essas empresas, em sua grande maioria, se comprometeram a trazer os seus polos de produção, as suas plantas, as suas fábricas para os Estados Unidos,
ou promover investimentos nos Estados Unidos. Então, o que vale dizer? Vou dizer só casos públicos que estão nos jornais, que nós vimos que se comprometeram a investir mais nos Estados Unidos, como a Embraer, como a JBS, como a Taurus, como várias outras empresas que disseram, ok, nós vamos negociar com o governo americano e nos comprometer a fazer maiores investimentos nos Estados Unidos. Então, me parece que essa falta de percepção do governo brasileiro é muito séria, Caio, uma certa miopia, né, aliada ao que eu chamei, o Lorival deve se recordar, quando nós conversávamos na época da primeira audiência pública ano passado, de um apagão diplomático, né? Quer dizer, havia literalmente a embaixadora Maria Viotti aqui em Washington dizendo que não conseguia o contato telefônico com a Secretaria de Estado. Então, para e passo, além dessa questão desse apagão diplomático, que infelizmente não se repôs ou se refez esses canais de comunicação diplomática e negociações de uma maneira efetiva, nós temos outros efeitos no Brasil, que são esses efeitos da própria economia brasileira perder novas fontes de investimento e uma potencial desindustrialização de fatores bastante importantes para a nossa economia. Ora, Lorival, quando a gente conversa, é interessante o que o Antônio Carlos coloca de apagão diplomático, porque esse tema também, isso a gente tem ouvido bastante nas conversas. Agora, quando a gente fala ali, Itamaraty, MDIC, governo, eles têm citado especificamente, claro, que eles tentaram, que fizeram 30 reuniões, e na questão dos minerais críticos, que também a gente ouve bastante, né, que era a principal questão que os Estados Unidos quer, o acordo feito dos Estados Unidos com a Indonésia tem sido tratado como um anti-exemplo. Né? O acordo dos Estados Unidos com a Indonésia, houve uma redução de tarifa para os produtos americanos de 99%, quase todos os produtos americanos, e o tarifaço reduziu de 32% para 19%. Isso eu estou te reproduzindo o que eu ouvi de uma fonte do governo brasileiro. Não estaríamos também, eventualmente, em uma situação de que o que os americanos querem é muito mais a imposição de um acordo do que a negociação de um acordo? O exemplo a seguir não é o da Indonésia, nem dos países do Sudeste Asiático. Existem outros exemplos a seguir. Por que a gente não fala do Reino Unido, por exemplo, que tinha uma situação muito parecida com a do Brasil, que tinha também um déficit de comércio com os Estados Unidos, que também no dia 2 de abril recebeu uma tarifa de 10%, mas que partiu imediatamente para uma negociação que também era governado pela esquerda, Keir Starmer, Partido Trabalhista, e no mês seguinte, em maio, já fechou um acordo, evitou qualquer politização, evitou falar em retaliação e fez concessões e obteve concessões. Manteve o acesso de 100 mil automóveis que ele vende por ano para os Estados Unidos. Aumentou a importação de carne dos Estados Unidos e aumentou a importação, abriu o mercado de etanol. Ele também produz etanol, mas o primeiro-ministro teve a coragem de deixar que dois setores, o setor de carne e o setor de etanol, competissem em pé de igualdade com os Estados Unidos para salvar um setor de alto valor agregado, que é o dos automóveis britânicos, essas marcas super valorizadas que existem aí, que são as marcas esportivas e luxuosas britânicas, e outros aspectos do acordo também. Então, era perfeitamente possível negociar de uma forma, vou usar a palavra que a esquerda gosta, né, soberana, em pé de igualdade. Mas o que o governo brasileiro escolheu fazer foi manter a proteção para setores que são ineficientes e que só vivem com essa proteção, castigar os setores que são eficientes e que foram as vítimas desse tarifaço, né, dos Estados Unidos. Eles são tão eficientes que eles exportam para os Estados Unidos e são vulneráveis a essas tarifas. Eles são tão eficientes que eles não dependem do clima, eles produzem máquinas, equipamentos, né, coisas que dependem de inovação, de conhecimento, porque eles investiram nisso. E agora eles estão sendo castigados por terem acreditado no investimento na qualidade, né, para disputar um mercado altamente competitivo como é o mercado americano. E aí qual é a resposta do governo brasileiro? Eu tenho aqui 15 bilhões de reais, eu chamo isso de Brasil soberano. Então o governo brasileiro quer transformar
setores eficientes em setores ineficientes, protegidos pelo governo, como são esses outros que foram beneficiados por essa falta de concessões, por essa manutenção de tarifas altíssimas, de proteção para setores. Isso é uma transferência de riqueza de setores eficientes para setores ineficientes. É uma geração de dependência, de aumento de protagonismo do Estado brasileiro em detrimento do empreendedorismo, da iniciativa privada. Foi isso que nós acabamos de assistir, é só isso.